Olá, pessoal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e hoje vamos estudar a Guerra Fria. Antes de entrar no conteúdo, uma pergunta. Você já imaginou um mundo em que dois países, cada um com armas capazes de destruir o planeta várias vezes, ficaram décadas sem se atacar diretamente? Esse é o paradoxo mais fascinante da Guerra Fria. Bora lá? Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Europa estava destruída. Dezenas de milhões de pessoas haviam morrido. E as duas potências que emergiram mais fortes foram os Estados Unidos e a União Soviética, URSS. Mas havia um problema: ideologias completamente opostas. Os EUA representavam o capitalismo, economia de mercado, propriedade privada, eleições livres. A URSS representava o socialismo, economia planificada pelo Estado, propriedade coletiva, partido único. E ambos queriam expandir sua influência para o resto do mundo. Estava criado o palco da Guerra Fria. A Guerra Fria nunca foi um conflito direto entre os dois países. Eles jamais se enfrentaram militarmente um contra o outro. A guerra era travada por outros meios: propaganda, espionagem, corrida armamentista e apoio a guerrilhas em outros países. Era fria porque não havia disparos entre EUA e URSS. Mas em outros países, Vietnã, Coreia, Cuba, Angola, a guerra era muito quente. Diante da destruição da guerra, a comunidade internacional precisava de um mecanismo que impedisse uma terceira guerra mundial. Em 24 de outubro de 1945, durante a Conferência de São Francisco, foi criada oficialmente a ONU, Organização das Nações Unidas. Seus objetivos: manter a paz e a segurança internacional, promover a cooperação entre os povos e buscar soluções para problemas econômicos, sociais e humanitários. Hoje, a ONU tem 193 países membros e ampliou sua agenda para sustentabilidade, direitos humanos e erradicação da pobreza, expressos nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lançados em 2015. Em 1947, o presidente americano Harry Truman lançou a Doutrina Truman, um compromisso formal dos EUA de barrar o avanço comunista em qualquer parte do mundo. No mesmo ano, foi lançado o Plano Marshall, um programa de ajuda econômica bilionária para reconstruir a Europa Ocidental. A lógica era simples: países pobres e destruídos são terreno fértil para o comunismo. Em 1949, EUA e Canadá criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar de defesa coletiva. Dentro dos próprios EUA, o medo do comunismo gerou o macartismo. O senador Joseph McCarthy liderou uma caça às bruxas nos anos 1950, em que qualquer pessoa suspeita de simpatia ao comunismo podia ser denunciada e destruída profissionalmente. Do lado soviético, a URSS criou o Pacto de Varsóvia, aliança militar com os países do Bloco Socialista, e o Comecon, Conselho de Cooperação Econômica entre os países socialistas, em resposta ao Plano Marshall. A paz entre os dois blocos era mantida pelo medo. Cada lado sabia que, se atacasse, seria destruído também. Isso ficou conhecido como equilíbrio do terror, ou destruição mútua garantida. A disputa entre EUA e URSS ultrapassou a política e invadiu o espaço sideral. Em 1957, a URSS enviou ao espaço o Sputnik 2, com a cadela Laika, o primeiro ser vivo a orbitar a Terra. Em 1961, o soviético Yuri Gagarin tornou-se o primeiro ser humano a viajar ao espaço. A resposta americana veio em julho de 1969. O astronauta Neil Armstrong pisou na Lua, assistido ao vivo por mais de 1 bilhão de pessoas. O cinema foi um dos instrumentos de propaganda mais poderosos. Nos EUA, filmes e publicidade vendiam o American Way of Life: consumo, família, liberdade. Nos esportes, o quadro de medalhas olímpicas era sempre dominado por EUA e URSS.
numa rivalidade que incluía uso de substâncias proibidas por atletas do bloco soviético. Enquanto isso, as ruas do ZEUA fervilhavam. Martin Luther King liderava o movimento negro contra a segregação racial, com discursos históricos como o I Have a Dream, em 1963. Rosa Parks, em 1955, recusou-se a ceder seu assento num ônibus no Alabama, símbolo da resistência antirracista. O movimento feminista também ganhava força, organizado em vertentes radicais, liberais e conservadoras, divisões que existem até hoje. Na China, dois grupos disputavam o poder após décadas de instabilidade: os comunistas de Mao Tse-tung e os nacionalistas de Chiang Kai-shek. Com a expulsão dos japoneses em 1945 e o desgaste dos nacionalistas, os comunistas venceram. Em 1949, Mao proclamou a República Popular da China. No poder, Mao implementou o Grande Salto para a Frente, coletivização forçada da agricultura e industrialização acelerada. O resultado foi catastrófico. Estima-se que entre 15 e 50 milhões de pessoas morreram de fome entre 1958 e 1960. Em 1966, lançou a Revolução Cultural, perseguindo opositores e eliminando influências ocidentais. Seu sucessor, Deng Xiaoping, manteve o socialismo político, mas abriu o mercado chinês ao mundo, início da transformação da China na potência econômica global que conhecemos hoje. No Vietnã, os acordos pós-guerra dividiram o território. Vietnã do Norte socialista, apoiado por China e o RSS, Vietnã do Sul capitalista, apoiado pelo ZEUA. Em 1964, os ZEUA declararam guerra aos guerrilheiros comunistas, os Vietcongues. Cerca de 2 milhões de soldados americanos foram enviados. Usaram napalm e bombardeios massivos, mas os Vietcongues resistiram com táticas de guerrilha. A guerra foi transmitida pela TV e chocou a opinião pública americana, gerando protestos em massa. Em 1975, os Estados Unidos sofreram a maior derrota militar de sua história e se retiraram. O Vietnã foi unificado sob o socialismo. Entre 1956 e 1959, Fidel Castro e Che Guevara lideraram a Revolução Cubana. Em 1961, Cuba proclamou-se socialista. Os EUA reagiram com bloqueio econômico e, em 1962, tentaram invadir a ilha pela Baía dos Porcos. Fracasso total. Com medo de nova invasão, Cuba se aproximou da URSS, que instalou mísseis nucleares na ilha apontados para os EUA. Chegamos então ao momento mais perigoso de toda a Guerra Fria, a crise dos mísseis, em outubro de 1962. Por 13 dias, o mundo ficou à beira de uma guerra nuclear. A solução veio pela diplomacia. Os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba. Em troca, os EUA retiraram seu arsenal nuclear da Turquia. Na Coreia, ao final da Segunda Guerra Mundial, a península foi dividida pelo paralelo 38, Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu o Sul. Tropas da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, contra-atacaram. Em 1953, um cessar-fogo foi assinado, mas até hoje não houve unificação. A Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo. A Coreia do Sul é uma democracia consolidada e economia avançada. A mesma nação, a mesma língua, separada pela lógica da Guerra Fria. Por fim, em 10 de dezembro de 1948, a ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o documento de direitos humanos mais importante da história. Seus 30 artigos estabelecem que toda pessoa nasce livre e igual em dignidade, que ninguém pode ser submetido à tortura e que todos têm direito à educação, ao trabalho e à liberdade de expressão. A pergunta que fica:
Quais desses direitos ainda são sistematicamente violados no mundo hoje? Então, pessoal, chegamos ao final dessa unidade. Começamos com o pós-guerra e a criação da ONU. Passamos pela corrida armamentista e espacial, pela cultura como propaganda e pelos movimentos sociais. Vimos os conflitos na China, no Vietnã, em Cuba e na Coreia. E terminamos com a Declaração dos Direitos Humanos. A Guerra Fria terminou formalmente em 1991, com a dissolução da URSS. Mas será que terminou de verdade? A tensão entre grandes potências, a corrida armamentista, o uso da propaganda, muita coisa ainda ecoa desse período. Pense nisso, deixa nos comentários o que você achou. Curte, se inscreve no canal e compartilha com os colegas. Até a próxima aula! Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!